Eu sou Yellow King e hoje vamos recapitular um filme de ficção científica de 2011 chamado Sem Limites. Vamos dar início ao filme. Há batidas altas em uma porta de metal que leva a um apartamento chique, com pertences encaixotados a um pequeno tower de um complexo de apartamentos de luxo, revelando dois cadáveres. E no topo do prédio, de pé, bem na beira de uma varanda, está Eddie. Ele tira um pé na borda, tentando se matar, mas tiros são disparados fora do apartamento. Ele se assusta descendo da borda. O filme recua um ano antes. Eddie está andando pela rua, parecendo completamente diferente. E no escritório ele diz que é um escritor, mas não tendo uma boa resposta. Mais tarde, o mesmo se faz a um bar, conversando com alguns homens. Ele fala sobre seu livro, mas as pessoas não levam lá muito a sério. Eddie pode ser visto em seu apartamento tentando escrever, procrastinando até finalmente sair para beber novamente. Semanas e até meses se passam e Eddie não está escrevendo nem sequer uma palavra. Momentos depois vemos Eddie no restaurante, claramente com sua namorada, e ele não está preparado para pedi-la em casamento. E ela o lembra da última vez que ele foi casado com Melissa. O casamento deles não deu lá muito certo. De seguida, o mesmo está caminhando para casa, se sentindo mal consigo mesmo, até que se cruza com seu ex-cunhado, Vernon, que não se animou em vê-lo. Eles puxam conversa, mentindo-se um para o outro um pouco sobre o que estão fazendo. Eles se vão a um bar e Vernon conta como sua irmã Melissa estava. Então, eles começam a falar sobre seus problemas e Vernon sugere que ele pode mostrá-lo algumas coisas. Bem dizer, algum tipo de droga. Essa droga supostamente pode ajudá-lo a acessar todo o seu cérebro. Nas palavras de Vernon, ele diz que só acessamos 20% do cérebro e, se ingerido, acessa 100% do cérebro. Eddie não acredita que uma simples pílula pode ajudá-lo. Vernon precisa sair, então ele dá a ele seu cartão de visita e uma pílula de graça. Em sua caminhada para casa, Eddie decide tomar a droga e, entrando em seu prédio, no corredor, imediatamente se depara com a esposa de seu vizinho e o odeia tanto. Enquanto ela grita, sua mente está correndo imaginando os efeitos da droga. Quando finalmente atinge os 100%, ele começa a ver as coisas de uma maneira muito diferente, percebendo tudo ao seu redor e um pouco sobre ela. Ele pergunta a ela o que há de errado para pegá-la desprevenida. Eles começam a falar sobre seus estudos, e quando ele começa a acessar diferentes memórias em sua mente, memórias essas que nem ele sequer conhecia, ele lembrou-se para oferecer-se para ajudá-la com seus ensaios. Ela começa a se aquecer e, quando o ensaio é feito, eles acabam tendo relações sexuais. Ele entra em seu apartamento e de repente percebe o quão imundo e nojento estava. Então, ele começa a limpar e consertar, colocando tudo em seu lugar. Então, ele pensa em fazer a única coisa que mais domina. Ele começa a escrever um livro. E na manhã seguinte, ele acorda e sente que a droga passou completamente. A boa notícia é que ele ainda tem as páginas. Então, ele vai a um escritório. Eddie sugere a ela para ler o manuscrito inacabado e promete devolver o adiantamento se ela não gostar. Após sair, não demorou muito até receber 3 novas mensagens dela, dizendo que o que ela leu foi brilhante. Eddie pensa em ligar de volta, mas em vez disso vai ver Vernon. Ele abre as portas para ele, parecendo que alguém o agrediu e o deixou entrar relutantemente. Vernon sabe os motivos pela qual Eddie se fez à sua casa.
Ele diz que o dará mais pílulas, mas primeiro ele precisa fazer algumas ligações. Ed se ausenta por um momento e quando volta o apartamento estava saqueado e Ed vê Vernon no sofá. Ele se aproxima e o encontra morto. Ele imediatamente chama a polícia e enquanto ele espera, ele pega uma folha com vários nomes e percebe que outras pessoas estavam procurando as pílulas, mas nunca as encontraram. Então, ele começa a procurá-las na casa e finalmente encontra. De repente a polícia chega e ele esconde as pílulas e tenta explicar o assassinato. De volta ao seu apartamento, Ed está olhando os números comerciais. Então, ele precisa de dinheiro para fazer a mágica acontecer. Neste caso, fazer negócio. Porém, ele não tem dinheiro suficiente. Ed procura um agiota e lhe convence a lhe fazer um empréstimo de 100 mil. Os dois se encontram novamente em um parque e o agiota diz a ele o que acontecerá se ele não devolver o dinheiro. Mais tarde, ele aceita o trabalho que lhe foi oferecido e logo o mesmo descobre como dobrar seu dinheiro. Ed surpreende grandes jogadores do mercado financeiro, conseguindo uma reunião com um deles. Durante o jantar, ele conta à sua namorada o acontecido e a pressiona pedindo desculpas. Ele tenta encantá-la para que os dois possam voltar a ficar juntos. Dito feito, ele a conquista e com o passar do tempo, eles passam a se ver mais. Numa dada saída, Ed vê um homem estranho e fica com a sensação de que está sendo seguido. No dia seguinte, ele e seu chefe têm uma reunião de almoço com Carole Van Loon. Ed explica suas habilidades grandiosas de reconhecimento de padrões e tenta impressionar o homem. Ed pega uma carona para casa e Van Loon lhe dá alguns conselhos e combinam uma outra reunião. Um dia ele começa a se sentir estranho, tudo parecia diferente. Então ele continua andando e andando até chegar a um bar sem saber como ele chegou lá. Então ele está em uma festa com uma mulher e depois em um hotel com outra. Novamente ele acha que está sendo seguido. Ed começa uma briga no metrô ao perceber que aprendeu a lutar só de assistir filmes de boxe e kung fu na TV. Ele corre por toda a cidade e de repente se encontra em cima de uma ponte onde o mesmo para, sem conseguir se lembrar das últimas 18 horas. Ed acorda no dia seguinte se sentindo horrível. Ele decide não tomar outro comprimido e tenta repassar o documento enviado a ele por Van Loon, mas ele parece não entender muito do assunto. Ele decide comparecer à reunião sóbrio e despreparado. Van Loon continua fazendo perguntas, esperando bons resultados, mas tudo o que ele pode focar é na TV, onde as notícias estão relatando que uma mulher em um hotel foi assassinada. Mulher essa que ele dormiu com ela na noite anterior. Ele sai da reunião frustrado e quando chega a casa o telefone toca. Quem se faz ao telefone é Melissa, irmã de Vernon. Eles marcam um encontro e mais tarde naquele dia Ed se lembra do livro preto de Vernon e começa a ligar para as pessoas da lista. Todos na lista estavam mortos ou terrivelmente doentes. O último número que ele disca pertence ao homem que o seguiu e que o mesmo está sentado no banco ao lado. Ed o vê e corre. Enquanto o homem o persegue, ele finalmente o despista. Em seguida, ele se encontra com Melissa e o diz que também consumia a droga. E quando parou de usá-las, foi por pura sorte que ela sobreviveu. Ed continua piorando à medida que volta para casa, onde o agiota está esperando por ele. O homem pega seu último comprimido e o ingere. Na manhã seguinte, Linda está se preparando para sair e Ed abre o jogo da pílula e tenta convencê-la de que ele está no caminho certo. A namorada discorda dizendo que ele está sendo outra pessoa e não ele mesmo. Ed sai do prédio só para ver o agiota o esperando. Ele se aproxima do homem e o homem quer mais drogas. Então ele lhe dá algumas para segurá-lo. Mais tarde ele contrata 2 seguranças que o seguem por toda a parte.
e Ed vai até Van Loan. Ed pede desculpas pela reunião explicando que estava doente. Já que Ed havia conquistado o homem antes, o empresário o dá a maior fusão da história. Não esperando até que seu estoque de drogas acabe, ele vai a um químico e diz que lhe dará 2 milhões de dólares se ele o recriar em 6 meses. Enquanto Ed está almoçando, um detetive vem vê-lo. Ele lhe diz que ele foi identificado como o homem que estava fugindo do hotel quando a jovem foi morta. Então, Ed contrata o melhor advogado da cidade. No dia seguinte, após a reunião, Ed fala com Van Loan e ele o ameaça para não torná-lo seu concorrente, explicando que o que o torna tão bom em seu trabalho não é algo ganho com trabalho duro. Ed volta para o hotel. Ele compra o apartamento chique que foi visto lá no início do filme. Mais tarde ele corre do AJ novamente, que está completamente transformado. Ele diz a Ed para trazer mais comprimidos. Havia uma reunião pendente sobre a fusão e um dos empresários não compareceu, mandando sua esposa para tal, dizendo que seu marido está doente. Mas assim que ele estiver melhor, ele vai assinar o contrato. Os dois a levam para fora e ela entra no carro. Ed vê que o homem que o estava seguindo está entrando no carro com ela. Ed logo percebe que o marido estava doente por causa da droga. Ed se encontra com seu novo advogado em uma delegacia e ele entra em fila, tirando seus casacos para a foto. O advogado arranjou pessoas parecidas com Ed para tentar despistar a polícia, já que Ed estava sendo acusado de assassinato. Felizmente, ele conseguiu se livrar do caso. Van Loan e Ed estão assistindo às notícias que estão relatando sobre a fusão. Ed percebe que precisa tomar outro comprimido, mas não encontra seu pacote. Ele volta ao escritório quando um pacote chega para ele. Ed abre o pacote para encontrar as mãos decepadas de seus seguranças. O mesmo sai correndo e volta para seu apartamento. Ele ouve as notícias em que a esposa de Woods está dando uma declaração mentindo sobre a fusão. E em seguida seu advogado assume a entrevista, o mesmo que também é seu advogado. A campainha toca e é o AJ pedindo para ele abrir a porta. Ed é visto em pé na beira do prédio. Ele tenta lembrar onde poderia ter deixado a última pílula. Não demorou muito até se lembrar onde estava e se esforça para encontrar, e quando o encontra, acaba deixando-o cair no mesmo momento em que o AJ entra com seus capangas. Eles o agarram e começam a torturá-lo. De seguida, os capangas estão muito ocupados tentando abrir seu cofre, motivo pelos quais eles não ouvem quando Ed apunhala seu chefe e o mata. Ed bebe seu sangue para obter uma dose da droga. Não demorou muito até fazer o efeito. A mágica começa e Ed derruba os bandidos. Momentos depois, Ed é visto sentado ao lado do homem que o seguia. Mais tarde, o mesmo homem o ajuda a encontrar mais drogas no apartamento do advogado que havia tirado o sarro deles, porque o mesmo não chegou de dar as pílulas ao seu chefe para salvá-lo. Um ano depois, Ed tem seu próprio livro e está concorrendo contra Van Loan, que está o esperando em seu escritório. Eles conversam um pouco, mas Van Loan fala que ele sabe sobre a droga e que ele fechou seu laboratório naquela manhã. Então, ele pode passar a fornecê-lo as drogas no futuro, se ele concordar em trabalhar para ele. Eles saem do escritório para almoçarem juntos, mas Ed se recusa a trabalhar para ele. E o diz que aprendeu a melhorar a pílula. Bem dizer, ele já não precisa das pílulas para ser o melhor, porque ele é a própria pílula agora. Van Loan se vai embora e Ed caminha até um restaurante e se encontra com Lindy.
e o filme termina. Esse foi o vídeo de hoje. Deixa seu comentário, certifique-se de se inscrever no canal para que possamos atingir a meta dos 1000 inscritos e ativar as notificações para que você possa assistir a mais vídeos como esse. Obrigado e até ao próximo vídeo.